Obrigado, meu amigo e minha amiga, senhor, senhora, senhorita, você que nos acompanha todos os dias aqui, né? Muito obrigado mesmo pela sua audiência, pela sua atenção, você que nos assiste pela internet agora, www.superitv.com, e você também que nos acompanha pelo canal 20 da TV a cabo. Muito obrigado. Um abraço especial para o senhor Toninho Coelho, doutor César Damásio, nos acompanhando, o Gilson Terra e tantas outras pessoas que estão participando com a gente. Hoje eu entrei em contato com meu amigo Zé Altino Machado e é um momento oportuno para a gente estar falando da situação política em Governador Valadares, da situação política do nosso Brasil, da situação do Moro, se fica ou não na mão do Moro essa situação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Enfim, muitas coisas estão acontecendo. E ele que entende muito, eu sempre falo aqui que eu aprendo muito com ele que é vice-presidente do PMDB, como eu anunciei, ele que é jornalista, ele que é um ser humano fantástico, entende de tudo que eu for falar aqui um pouquinho, ele vai entender um pouquinho e nos passa essa segurança em todas as suas declarações. Então, mais uma vez, nesse momento que o nosso país está passando, que a nossa cidade está passando, mudanças de partido e tantas outras coisas, às vésperas de uma eleição municipal na nossa cidade, eu recebo agora, mais uma vez, com muito carinho, sei que você está gostando pra caramba, você que está aí, você telespectador, gostando muito, que várias pessoas, nossa, como eu gosto de ver esse homem falar, como que eu gosto de ver a sabedoria desse homem, eu recebo mais uma vez o meu amigo particular, político, jornalista, pai de família, Zé Altino Machado. Zé, muito obrigado, Zé. Eu que agradeço muito a oportunidade que você sempre está trazendo a gente aqui para dar opinião e para tentar colaborar, pelo menos, com a experiência que a gente adquiriu, né? E você sabe que quantas vezes você chamar, quantas vezes eu vou estar à sua disposição e à disposição da minha cidade. Zé, antes de te perguntar acerca, eu prometi para o pessoal aqui, dessa situação do Moro e tantas outras coisas, ontem aqui em Governador Valadares, na reinauguração da Lagoa do Pérola, que o Mourão já inaugurou aquela lagoa uma vez. E parece que não sei o que aconteceu, que tiveram que reinaugurar ela, revitalização também. E conversando com o Júlio Salles falou comigo que eles gastaram 1.530.000 dentro da lagoa. E mais 28 milhões ao redor da lagoa, que é calçamento, poste, tudo. O Leonardo Monteiro mesmo falou lá que se gastou mais de 30 milhões de reais na revitalização daquela lagoa. E ontem o pessoal que está na greve, os servidores da área da saúde, da educação, foram para lá e aproveitaram, foram até inteligentes, aproveitaram que pegaram ali Elisa, Darli Alves, Eiderlan, Leonardo Monteiro e tantos outros secretariados, fizeram as suas reivindicações e deram uma vaia tremenda na prefeita, no Darli Alves e todos os outros que estavam ali. Situação tanto quanto lamentável, né, Zé? O que você acha disso? Eu acho lamentável, mas ao mesmo tempo eu acho que talvez não seja a forma melhor de se conseguir as coisas. Porque se você já está em greve, por motivos muitas vezes justificáveis, quer dizer, existem muitas formas de você negociar e estabelecer isso. Agora, talvez não construa muito você ir simplesmente para a inauguração, uma hora que bem ou mal a cidade está premiada com algo bom, você vaiar essas coisas, eu não sei se isso é construtivo, não sei. Agora, como também não sei das dificuldades que os grevistas estão passando, né? Então, para a gente analisar uma coisa dessa, é muito complicado, é muito difícil. Mas eu acho que talvez não fosse a forma de fazer uma negociação para conseguir o intento. Porque o que interessa não é desagradar o político que está ali com a vaia ou qualquer coisa. O que interessa é que eles recebam aquilo que eles estão pleiteando. É isso que importa para eles. Não é uma participação no momento político que a cidade vive, a véspera de eleição e tudo, que eles vão demonstrar que eles estão reivindicando alguma coisa ou estão demonstrando um lado político naquele momento. Quer dizer, eu não sei se isso é bom. Eu não sei, eu acho, mas a vaia faz parte da política, faz parte do jogo democrático, né? O próprio Mourão foi vaiado nas manifestações. Assim como o aplauso, né? O Mourão foi subir no caminhão aí para falar no dia da manifestação. Aécio, Alckmin foram vaiados. Subiu o aventureiro, desceu arrependido, né? Quer dizer, essas coisas a gente tem que levar em conta, mas eu não sei. Mas no caso dos grevistas, eu digo porque existe uma necessidade de atendê-los. Tem, senão eles não estariam em greve.
E eu não sei se é a ferramenta propícia para eles conseguirem aquilo que eles desejam, seja a vaia. Eu não sei, honestamente não sei. Ô, Milhouse, está aí no ponto aí esse momento dessa vaia aí? Olha a Duda, hein? Olha a Duda. Olha a Duda. Um abraço, Duda. Ô, meu amigo Milhouse, está no ponto aí o momento que a prefeita Elisa Costa, com o secretário Darli Alves, Zé Derlan, deputado federal Leonardo Monteiro, receberam essa vaia? Está no ponto aí? Coloca para mim, fazendo favor aí, o momento exato da vaia. Um abraço especial para o nosso amigo Ricardo Assunção. Um abraço, Ricardo. Oi? 1 minuto. Ah, daqui 1 minutinho? Beleza. Não tem problema não. Então, Zé, eu mostrei aqui, anteriormente, antes de você chegar aqui, uma entrevista que eu fiz ontem com o Ricardo Pedrosa. Ricardo Pedrosa, como que você avalia hoje essa pré-candidatura do Ricardo Pedrosa? Será que ele vai manter isso mesmo? Muitas pessoas falam que essa pré-candidatura do Ricardo Pedrosa para prefeito é para acabar beneficiando o grupo do senhor Hélio Gomes, porque quem votaria no Pedrosa são pessoas que não votam no PT. O voto do Pedrosa seria voto de quem não vota no PT nem no PSDB. Isso acabaria favorecendo o grupo independente, que é o grupo que vocês fazem parte ali, que eu sou bem sincero em falar, eu acredito que o grupo do Hélio Gomes, não um grupo independente, eu sempre falo isso aqui, está se minando um pouquinho, o Hélio Gomes está se apequenando um pouquinho na política em Governador Valadares. Pelo fato de ter deixado, é um grande empresário, respeito o Hélio como grande empresário, gerador de empregos, mas politicamente falando, você acha que isso pode ser verdade ou não, que esta pré-candidatura do Ricardo Pedrosa favoreceria esse grupo independente? Não, acho que não. A candidatura do Pedrosa favorece a cidade como um todo. Ela favorece a política de governador Valadares. Até porque a candidatura dele e a votação dele, quase com certeza, leva a cidade para um segundo turno. Ele teve mais votos para deputado federal com carro de som. Ele teve mais votos que a deputada federal Bruni, com 50 carros ele tem de som. apelo. E sempre vão existir lugares para gente como Pedrosa na política. Lógico que vão existir. A cidade, quantos Pedrosas nosso governador Valadares tem? É muita gente. Quer dizer, e o Pedrosa tem uma vantagem. Eu não o vi radicalizando nada. O único receio que eu tenho na vida, na política de qualquer país, é do radicalismo. Você já pensou o Trump se ganhar a presidência dos Estados Unidos? O que é isso? Que loucura. Um camarada daquele com botão de míssil nuclear na mão, o que não pode fazer o cidadão? Um cidadão que fala para construir um baita muro isolando os Estados Unidos, do México, do mundo, que fala contra os hispânicos. Quer dizer, o radicalismo é uma coisa complicada. Nós temos, por exemplo, por que nós temos sem terra? Eu já te falei isso uma vez. Porque nós temos Zé Miguel, pai do André, e porque temos meu irmão Beto. Aí do outro lado sai o sem terra, porque o lado de cá radicaliza aqui, o lado de lá tem. E isso sempre vai acontecer no mundo e nas relações humanas. Isso existe. Toda vez que você radicalizar com uma coisa, fatalmente surgirá radicalismo de outro lado. E o Ricardo Pedrosa, eu nunca o vi com radicalismo. Pelo contrário, sempre vejo pela cidade, eu fico prestando atenção muitas vezes na fala dele, ele faz seu discurso, ele defende o progresso, ele defende o desenvolvimento, ele é igualitário, porque ele procura exatamente o direito de todos. Eu sempre o vi tratando com respeito às autoridades. É lógico que tem suas reivindicações políticas, suas coisas, mas não me parece gente radical. Eu acho bom, é gente assim que dá calor na política, né? Isso até justifica-se. Mostra que ele tem uma tendência política, ele quer participar. O caso do Ricardo Pedrosa não é um caso só de querer um emprego dentro da política, não. Ele é político, ele gosta, ele sente isso na veia. Quer dizer, o sujeito que faz isso por anos e anos e anos a fio, ele gosta da política. Então, eu acho que só traz coisa boa a participação dele. Só coisa boa. Gostaria que ele viesse para dentro do PMDB. Então, no ponto de vista, o Ricardo Assunção pode estar indo para o PMDB, viu? Queira Deus que venha. Teve uma mudança aí, geral aí, ele pode estar indo para o PMDB. É uma soma espetacular. Eu acho que... Porque o PMDB tem um probleminha que justifica-se, porque o Ricardo agora foi para o PSB. PSB já mudaram, fizeram Só mudança, que para ser candidato pelo PMDB, talvez a vantagem fosse melhor,
é tempo de televisão, e é muita coisa. O partido é um partido indiscutivelmente maior. Mas o PMDB, praticamente estadual, exige que o candidato dele seja o cabeça de chapa. Né? Não aceitaria outra situação que não fosse. Então, se alguém estiver imaginando colocar o Ricardo Assunção como candidato do PMDB, coisa que o Renato Fraga também não me falou ainda, mas aí ele teria que vir para dentro do PMDB para ele poder ser. Mas isso, para mim, alimenta a vontade e alimenta principalmente a grande disputa política da nossa cidade. Se alguém está pensando aqui em Governador Valadares, o PT está morto, não está não. As forças de esquerda estão mortas, não está não. O fulano já ganhou as eleições, não ganhou não, isso não funciona dessa maneira. Quer dizer, eu já vi muito candidato eleito e muito candidato vitorioso antes de começar as campanhas, antes de começarem toda aquela participação na política. E depois as surpresas aconteceram, como foi a grande surpresa da Elisa derrotar o Mourão aqui em Valadares. Foi por 600 votos? Derrotou. Não, por Fassarella foi 600, né? O Mourão derrotou o Fassarella por 600. É. Depois a Elisa pegou o Mourão e derrotou com o Mourão no cargo. Com o Mourão no cargo, a Elisa apiou. Quem diria uma coisa dessa, né? Agora nós estamos aí. Me parece, tem um probleminha de vice, né? Está sendo imposto um determinado vice dentro do PSDB, que não reúne o desejo comum de todos. Quem seria esse vice? Ou a vice? Seria a vice, né, pelo que a gente escuta dizer, mas isso é problema lá do PSDB, eu acho que é bom deixar que eles resolvam isso lá com eles para ver o que vai acontecer. Mas eu acho que em Valadares é muito difícil. E essa eleição, ela é inteiramente atípica, ela é diferente. Pela primeira vez, Valadares vai viver uma realidade. Você gosta de ir para a rua, você participar ativamente, eu passei, caminhadas, eu gosto, ir com a bandeira, aquela... Na campanha da Elisa, para nós conseguir renovar a prefeitura, não vou nem dizer tirar o Mourão, mas renovar. Nossa senhora, eu participei praticamente de todos os... Mas brigar você não briga não, né? O Selemi Léo, eu vi ele brigando. Ele pegou uma bandeira, ele foi bater no povo do PSDB, quando encontrou ali o PT com o PSDB, na Israel Pinheiro. Com a Peçanha. Isso. Com a Peçanha. Eu estava lá na massa, eu e o Eduardo Biel lá. Mas isso eu acho que não vale a pena. Pelo contrário, tanto assim que eu tenho sempre as minhas posições, sou senhor das minhas razões sempre, que são minhas, embora eu tenha a obrigação de respeitar dos outros, mas eu acho que não há porquê. Eu converso bem com o Mourão, eu converso bem com todo e qualquer opositor. Eu acho que ele tem direito à opinião dele, como eu tenho da minha. Apenas eu gostaria que as coisas, muitas vezes, fossem como eu imagino que elas devessem ser. Né? Então, eu tenho satisfação com isso. Eu gosto muito de participar da política, eu gosto muito de não pecar pela omissão, que o maior problema deste país é o fato dos bons, geralmente, estarem falando mal da política, dizendo que a política realmente está toda desmoralizada no Brasil. Mas isso concorre para ficar pior, porque afasta os bons. Aí o grande aproveitador, o vigarista vem, se aproveita e assume a política. E eu lembro sempre uma coisa que é importante para o eleitorado. Está todo mundo falando mal do Lula, falando mal dos deputados, falando mal dos ladrões. São ladrões? É possível. Roubaram? É possível. Está tudo ainda em caminho de ser comprovado. Só que, vamos lembrar, não tem nenhum deles que não foi eleito. Todos foram eleitos com votos da população. Então, vamos assumir, vestir a carapuça também, que culpa também nos cabe de nós não chegarmos a um bom intento com o nosso voto. O nosso voto, muitas vezes, é que ocasionou isso aí. Então, a gente tem que levar isso em conta. A gente não pode esquecer disso. O nosso voto é que provoca. E vamos continuar com a política. Esse negócio de política é ruim, política não vale nada, política... Estão errados. A política existe para evitar a tirania. A política existe para evitar a ditadura. A política existe para a comunidade poder conviver entre si. Rapaz, está perguntando aqui se o Ricardo Pedrosa
ele está com o André, com o PT ou com o grupo do Hélio Gomes, você sabe? Não, até onde eu sei, por enquanto o Ricardo Pedrosa está com o Ricardo Pedrosa só. Tá, só assim. Tá. Mas seria uma pessoa, eu gostaria de ter o Ricardo como aliado. Não tenho a menor dúvida disso. Por que não? É um bom aliado. Ele é verdade. Eu acho que ele será uma pessoa que seria bem-vindo em qualquer lugar que ele queira ir. Acho que ele seria bem-vindo. Zé Altino Machado, antes de passar essa vaia que alguns políticos receberam ontem na reinauguração da Lagoa do Pérola, nessa lista da Lava Jato tem algo com o governador Valadares. Tem ali, não cita o nome do político, mas tem um político de governador Valadares que recebeu uma quantia de R$250 mil da Odebrecht. O que isso muda nisso? Se for descoberto que é esse político e ele estiver dentro do cenário para disputar uma eleição agora, será que muda muito isso para ele, para esse político? Se ele estiver participando do processo eleitoral, não necessariamente como o candidato, mas participando ativamente, será que o trem fica feio para ele em Valadares? Pouca gente não se recorda bem da presença do Odebrecht na nossa cidade. E acredito que isso seja daquele período. Foi 2012 a 2014. A Odebrecht construiu a barragem aqui. A barragem. E se for quem eu estou pensando, ele não vai disputar cargo nenhum agora, ele já tem um cargo, né? Mas aí se for quem eu estou pensando. E até nem o direi quem eu estou pensando, porque eu só estou pensando e seria uma leviandade minha fazer uma afirmação dessa. Mas fatalmente seu nome vai aparecer, isso aí será indiscutível, porque a Lava Jato não está perdoando ninguém, né? Mas eu acho que foi daquele período anterior aí. Mas causa um dano, não deixa de estragar. Inclusive, muita gente aqui em Valadares não tinha telha de vidro, né? Para a próxima campanha agora, a turma já está toda com o seu telhadinho de vidro também. Então as telhas de vidro estão em todos os lugares. Cada um já sabe, já estão até se preparando, porque já sabem o que vão ouvir durante a campanha. E o jogo vai ser pesado dessa vez, tenho certeza. Porque tem um grande espólio aí, que é o que está sendo disputado no momento. Você fala do PT, você fala do Lula, você fala desse pessoal. Quer dizer, existe uma impressão que o PT perdeu, de uma certa forma, o comando em cima desse eleitorado. O comando, o desejo de ter os seus votos, que o PT não conseguiria mais ter esses votos. Então existe a intenção de todo mundo de querer herdar esse grande colégio eleitoral do país, que é o maior. É o maior. O povão, indiscutivelmente, é o maior colégio eleitoral do país. Então, existe esse espólio aí, todo mundo quer herdar, todo mundo quer para si, todo mundo quer fazer um discurso que os atinja, quer fazer um discurso substituindo o do Lula. Quer dizer, que vai ser a grande... Todo mundo está com medo, ninguém está falando nem tão mal mais do PT assim, e é arriscado falar mal do PT em palanque, nessas coisas. Por quê? Porque exige o desejo de herdar aquela herança de votantes do PT, que agora estão ficando assim, eles estão pairando um tanto assim no ar, sem verdadeiras lideranças para essas eleições. Então é essa surpresa que vai ter. Então o pau agora, com certeza, tem certeza, na campanha vai quebrar. Quem te manda um abraço aqui um abraço ao José Altino, Marcos Sampaio. Manda um abraço. E ele é PSDB roxo, viu? Tá te mandando um abraço especial aqui, o Marcos Sampaio. Ele não é PSDB. Ele é Mourão? Ele é PP. Ele é PP. Ele corrige a gente. O PP, Marcos Sampaio, o PP tem gente envolvida demais nesse negócio, gente? O PP que vai indicar. O PP vai indicar o vice. O vice? O vice vai vir do PP. Eu tô falando no cenário da Lava Jato, o PP tem deputado, gente envolvida demais. A maior lista de deputados, de pessoas, são do PP envolvidos, você está vendo essa lista mas não fala assim que o Marcos vai querer sair de lá também. Não sai não. Não aqui em Governador Valadares, viu, Marcos Sampaio? Isso é no Brasil todo aí, ó. Um abraço pro Marcos Sampaio, geral da Polícia Civil. Que isso, 30 milhões, isso procede, que absurdo, não é possível que tiveram essa coragem de fazer isso, é muito dinheiro, o serviço simples que foi feito... aqui aproveitaram o calçamento em torno da lagoa e disseram que gastaram
tudo isso, 30 milhões de reais. Meu amigo Zé Altino Machado, coloca para mim, Milhouse, o momento exato da vaia ontem na Lagoa do Pero, que eu vou concluir essa parte aqui com o Zé Altino e eu vou falar do juiz Sérgio Moro, da política, do Lula, enfim, de tantas outras coisas que estão acontecendo. Coloca para mim, fazendo favor, o momento exato que Darli Alves, Elisa Maria Costa, Leonardo Monteiro e Zé Iderlan tomaram uma vaia. Enche a tela ali. Deu não, deu alguma coisa escrita. Black, branco. Aqui não tá aparecendo não, meu House. Hoje é dia de festa, dia de celebrar a revitalização da Lagoa do Pérola. E os moradores esperaram muito por essa obra e chegou o grande dia. Para darmos início aos pronunciamentos, ouviremos o vereador José Iderlan. Boa noite a todos. Na tela e deixo o meu áudio, corto o áudio do vídeo e só o meu áudio do Zé Altino Machado fazendo favor aqui. Coloca lá, por favor, agora. Zé Altino Machado, ali nós vemos o vereador Milvinho, o vereador Zé Iderlan, o Cabo Izá, Leonardo Monteiro, Elisa Maria Costa, um representante da Polícia Militar, Padre Paulo, o Guetão, o Adalto Carteiro e outras pessoas, e até mesmo o secretário Darli Alves, e um cordão de isolamento ali feito pela Polícia Militar. Situação, eu achei um pouco de... até o Edmilson está ali, o Edmilson Soares. Inteligência dos manifestantes, né? Que às vezes manifestam na porta da prefeitura e às vezes a prefeita nem vê eles ali, nem escuta, tá no ar-condicionado e tal. Eles acharam esse momento propício de ver todos os políticos reunidos e fizeram essa manifestação ali. A polícia teve que fazer um cordão de isolamento. O Zé Altino Machado já fez aí, deu a sua opinião acerca disso. A prefeita Elisa Maria Costa ficou meio perdida, né? Aí, ó, os manifestantes, juntamente com toda a população, o vídeo na hora, o locutor o Darli desesperado, doido na área, o Darli Alves, né, Zé Altino? O Darli... ele fazia isso também pro Mourão também, né? Fazia. O Darli, ele sempre arruma um jeitinho de ficar, né? Essa aí, não sai não, né? A cidade deve a ele, né? Passar o número de vereadores para 21, né? Foi essa coisa crise dele? Coisa dele, coisa do Darli. Isso aí eu não perdoo ele de jeito nenhum. Isso aí parece mentira, mas é verdade, é demais. Volta aqui, meu amigo Milhouse, fazendo favor. Zé Altino Machado, juiz Sérgio Moro... tá ou não tá? Antes de falar do Moro, o que você acha dele estar reivindicando aí essa autonomia aí da Polícia Federal? Eu acho, nós temos um problema sério, essas emoções latinas nossas são terríveis. E o principal disso tudo é que nós não podemos perder de vista que existe um país imenso que é o Brasil. O povo brasileiro não é um povo só, são diversos, são tão diferentes entre si. Baiano é diferente do mineiro, que é diferente do pernambucano. É uma administração difícil e complicada. Nós não conseguimos criar ainda no país um jeito de viver unificado para o povo todo. É muito complicado. Nós não tínhamos que ser um país como somos, com poder central da forma que somos. Nós tínhamos que ser um poder dividido entre os estados, cada estado administrando sua cultura, seu povo, sua vocação, sua disciplina, cada estado com seu código penal. Tinha que ser assim, e não é. Aí nós, nas nossas emoções, pegamos o caso, andaram roubando a Petrobras, andaram roubando o governo, andaram roubando o dinheiro do povo, já andaram há muito tempo, outros governos também o roubaram, mas estão roubando agora.
mas nós não vamos prejudicar a estrutura do país por causa de ladrão. Ladrão é caso de delegado de polícia. Nós não vamos modificar as coisas e atingir a estrutura do país. Ele tem que ter uma estrutura. Eu atribuo isso à diminuição da idade dos políticos brasileiros. Quer dizer, você tem senadores que são verdadeiros meninos. O Senado Federal, que são 3 senadores por cada estado, é a casa da prudência. Aqui vem os projetos da Câmara, que é a grande casa do povo brasileiro, dos grandes debates e incendiários, essa coisa toda, que tem que existir, que é o grande conselho dos jovens, da energia jovem que move o país, está na Câmara dos Deputados. Mas quem pondera, que traz prudência, traz responsabilidade de desejo, é o Senado. Então, nós começamos a mexer com coisas estruturais do país. Você vê, a Polícia Federal, de repente, os delegados hoje, aproveitando o ensejo da boa vontade que todos nós temos para com a Polícia Federal, pelos sucessos que ela vem conseguindo em diversas operações, de repente, querer autonomia para a Polícia Federal. Quem der autonomia para a Polícia Federal é coisa de louco. Quer dizer, governo nenhum, ninguém pode fazer isso. Os Estados Unidos sofreu esse problema lá na carne durante muitos anos com o FBI. O J. Edgar Hoover, nos Estados Unidos, ele se fixou na direção-geral do FBI porque ele tinha informação de todo mundo, de todos os políticos, ele tinha dossiê de todos os lugares. Quer dizer, político nenhum queria mexer com ele. Ele era uma ameaça nacional à política, aos políticos principalmente. Quer dizer, a Polícia Federal é uma grande força no país e armada. E com prerrogativas maiores, inclusive de intervenção nos estados. Porque toda vez que você vê a Polícia Federal fazer uma ação dentro do estado, ela está intervindo dentro daquele estado. Ela tem essa prerrogativa, é dela. Questões ambientais, tudo no Brasil, de repente, começa a ficar assim, é lei federal, é lei federal. Toda vez que você vê, evidentemente, o juiz federal, a Polícia Federal está intervindo dentro do estado. Isso tem que acontecer, por alguma forma, pelo regime de governo que nós possuímos, centralizado da forma que o temos. Mas a federal não deixa de ser uma força armada. E se amanhã cair em mãos não muito boas? Se amanhã acontecer de um pessoal mais jovem, menos prudente, assumir a direção da Polícia Federal, o que vai acontecer? Ela é autônoma, quem vai controlar? Quer dizer, ela pode se transformar em uma fera indomável. Isso é muito perigoso, isso a gente não faz. A gente não tira do controle do Estado. O Estado tem que ter o poder de controlar. Não só a federal, a mesma coisa dizer, então vamos tirar da presidência da República e vamos dar autonomia para o Exército Brasileiro? Por que não? Vamos dar autonomia para a Marinha? Vamos dar autonomia para a Aeronáutica? Não, não é isso. Nós todos esses organismos são parte integrante da estrutura de apoio nacional. Isso são os órgãos de controle que o país tem. E esses órgãos de controle, eles têm que ser controlados de alguma forma. Tem que ter uma estrutura hierárquica de controle de alguma forma. Ela tem que existir. Esse negócio de dizer, vamos dar autonomia, a mesma coisa há pouco tempo, nós vamos dar autonomia para o Banco Central. Mas autonomia como? Eles todos pertencem aos vínculos da estrutura do país, não é assim. Quer dizer, se o nosso presidente, o nosso administrador-chefe é ruim, vamos votar em outro bom. Vamos eleger outro bom. Agora nós vamos modificar tudo aquilo que o país tem e que criou ao longo dos seus tempos democráticos, porque alguém roubou algum troço lá, manda ele para o delegado de polícia que o puna. Quer dizer, vamos lembrar que no caso desses roubos da Petrobras, não seria prerrogativa só da Polícia Federal, está apurando, não. Qualquer policial, qualquer juiz, se tomar conhecimento do que está acontecendo, ele de plano pode tomar providência. Isso pertence ao elenco de leis do país. Quer dizer, não é assim. Então, esse negócio de autonomia, agora hoje lá em Brasília, eu soube que os juízes federais desceram dos seus gabinetes, foram para o Supremo para prestar apoio ao Sérgio Moro. Isso está errado. O Sérgio Moro não precisa de apoio de ninguém. Ele tem um apoio tão maior que é o apoio da lei, é só fazer o exercício da lei.
E não adianta você pressionar o Supremo Tribunal, porque pertence à estrutura jurídica do país os diferentes foros. Ele tem o foro dele, acima dele tem o Tribunal Federal, acima dele tem o STJ e depois tem o Supremo Tribunal. É assim que funciona. E nós não vamos mudar nada porque o Lula roubou o país. Isso não tem cabimento. Nós não vamos mudar a estrutura toda disso, nós não vamos deixar nossos juízes começar a participar de política, que aí já está participando de política. Nós estamos fazendo política dentro do Poder Judiciário. Quer dizer, isso prova, inclusive, ele tem os meus aplausos, com certeza tem, foi um juiz firme, merece o melhor dos elogios, mas ele errou muito no momento que ele divulgou aquelas gravações todas com Dilma. Divulgar aquilo para quê? Aquilo não fazia parte do processo nem nada. Quer dizer, ele entrou na política do país, ele entrou na grande discussão da política e o resultado foi nefasto. Por isso, esse ministro que agora, inclusive eu vi ele apresentando o seu voto, esse que chamou assim a questão do Lula para o Supremo Tribunal, ele foi muito claro. Não se explica isso, não tem sentido. Você está com o processo na mão, analisando um determinado caso de gatunagem, de repente você vai e entra na parte política e põe para o público. Aí nós achamos bom, porque foi um assunto de nosso interesse, saber o que o Lula está falando, o que a presidente está falando. Mas quando acontece isso conosco, de quebrar o sigilo, quem de nós não erra? O geral da Polícia Civil, que nos acompanha sempre aqui, ele está falando, acho que os excessos têm que serem coibidos, mas o direito de investigar da Polícia Federal é constitucional. Não de todas as polícias. Mas eu estou dizendo, ninguém está contestando o direito da polícia investigar. Eu estou contestando a autonomia da Polícia Federal, a autonomia administrativa dela. Eu não estou falando dela a porta para fora, em relação, estou falando dela da porta para dentro. Quer dizer, a direção da Federal, o controle da Federal tem que ser um controle de Estado. Tem que ser um controle bem nacional. Ninguém está montando uma Polícia Federal a bem dos policiais federais. Nós estamos montando uma Polícia Federal a bem e a utilidade pública do país. Ele entendeu aqui, ele está falando aqui que agora ele entendeu. Um abraço bem especial para o nosso amigo Câmara Aberta aqui, ó. Tá fechado só no Zé Altino. Coloca na aberta aqui. Um abraço para o nosso amigo investigador da Polícia Civil, Geraldo. Ele é compositor também, boa pessoa. Depois você tem que marcar para vir aqui, viu, Geraldo? Ele não, eu até agradeço a pergunta, porque se ele não havia entendido, então estava carecendo que eu explicasse aos outros o que é. Mas eu quero lembrar, ele é da Polícia Civil, mas a Polícia Civil tem o mesmo direito de fazer todas essas investigações que a Federal faz, ela também tem. Quer dizer, então nós temos que situar, assim, bandido é bandido, ladrão é ladrão, corrupto é corrupto. Isso não tem nada a ver com a estrutura nacional. Isso não tem nada a ver com o judiciário brasileiro. Isso não tem nada a ver com a estrutura policial do país. Isso não tem nada a ver com o Senado, a mesma coisa você fala assim, nossa, o próprio Lula uma vez falou, dentro do Congresso Nacional tem 300 picaretas dentro da Câmara não sei se você lembra disso. Ele saiu e falou isso. Que tenha 300, que tenha 400. Só que se você ficar sem o Congresso Nacional, fica pior. Porque lá é a casa que é a casa pública, onde se debate, onde se discursa, onde se fala, onde você vê o que pulsa no país, de vontades e desejos. Sem ela, você cai na ditadura plena. E quem lembrar do que é ditadura, é complicado. Você quer o governo da ditadura que nós tivemos, por exemplo, que eles chamam de ditadura, eu digo que não foi porque o Congresso funcionou junto com eles. Mas qual o general que saiu rico? Nenhum. Nenhum presidente da República militar saiu rico do poder. Você não conhece militares que alcançaram fortuna de riqueza? Nenhum. Então, por isso nós vamos dizer, então, que nossos militares é que devem governar o país, porque eles foram puros e foram honestos na administração pública? De jeito nenhum, porque o caso não é esse. Quer dizer, não é uma virtude ser honesto, é uma obrigação. Então, eles cumpriram a sua obrigação. No mais, nós temos que escolher melhor, nós temos que dar um jeito na nossa escolha. Doutor César Damasio, te mandando um abraço super especial, tá ligado com a gente? O Marcos Fraga acabou de ligar agora também, um abraço especial para o Marcos Fraga.
O senador Zezé Perrella, que assumiu a vaga do Itamar Franco, né? Ele era o primeiro suplente e com a partida do Itamar Franco, ele assumiu a vaga e hoje ele é senador. Teve aquele rolo daquele helicóptero, tudo aí, que até agora ninguém entendeu nada, que era do filho dele, que tinha até aquele negócio não deu nada, Zé. Não, sério, emprestado, não, agora é sério mesmo. Não perderam nem o helicóptero. Nem o helicóptero não se perdeu e muita cocaína dentro. E a lei em relação a isso ela é automática. Pegou uma aeronave, um aparelho em transporte de entorpecente, qualquer coisa, você perde sumariamente o aparelho. Ele fez uma declaração ontem acerca do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Quero que você acompanhe comigo aqui, depois você dê aí o seu parecer acerca disso aí. Meu amigo Walter, ou o Milhouse que esteja aí, coloquem para mim esse vídeo denominado aí Zezé Perrella, que eu quero a sua participação do telespectador. Obrigado, meu amigo Geraldo, está parabenizando pela entrevista. Muito obrigado, meu amigo Geraldo, ao César Damasio, Marcos Fraga, ao André Diniz e ao meu amigo Rodrigo da Frigoleste, o Bino, lá da locadora pioneira, a sinuca mais nivelada do Brasil. Coloca esse vídeo para mim. Você ganhou uma mesa de presente, né? Tá jogando a sinuca lá, rapaz. Ah, Bino. Abraço especial pro Bino. Coloca aí o Zezé Perrella, volta, fazendo favor. Aquele episódio do helicóptero que foi pego com 450 o senhor, mesmo sabendo que nós éramos inocentes, porque as gravações da Polícia Federal, graças a Deus, na época o nosso piloto estava monitorado, e nas gravações ficou absolutamente comprovado que nós não tínhamos nenhum envolvimento naquele episódio. Tanto é que não constamos no inquérito nem como testemunha. O helicóptero da minha família, do meu filho, foi devolvido, mas o senhor nunca esqueceu isso. E mais uma vez eu digo, seu Lula, eles estavam grampeados pela Polícia Federal. Vários diálogos entre mim e ele, vários diálogos entre meu filho e ele, vários diálogos entre ele e o restante da quadrilha, que graças a Deus foi toda capturada. O senhor perguntava quem era o dono do helicóptero? Acabou de ser preso há 3 meses atrás no México e em Miami. Desbaratou-se toda a quadrilha e acabou a farsa. O senhor, na sua desfafatez de sempre, em vários discursos, inclusive no sindicato que o senhor representou, o senhor disse, textualmente, que estavam preocupados com o empreguinho do Zé Disseu e jogando para debaixo do tapete 450 quilos de cocaína. O senhor vê, seu Lula, como é que a vida dá voltas. O senhor não sabe o tanto que o senhor me magoou com aquilo. Mesmo sabendo que não tinha nada, talvez tentando atingir amigos meus, que tinha projeto político, tem projetos políticos semelhantes aos seus. Mas eu sofri, senhor Lula. Mas hoje eu estou vendo. Eu vejo o senhor dizer que não é dono de sítio, o senhor dizer que não é dono de apartamento no Guarujá, que aliás é do seu amigo que está preso por falcatrua. O senhor disse que é dele, não é seu. O apartamento de 7 milhões de dólares do seu filho também não é dele, é do sócio dele. Aliás, a empresa do seu filho só dá lucro para o sócio dele. Porque ele mora no apartamento do sócio. O senhor já disse que ele era o Ronaldinho, o fenômeno dos negócios. E parece que sim. O senhor disse que cobra 700 mil reais por uma palestra. Eu ouvi isso, 200 mil dólares. Quem ganha 700 mil reais por palestra, senhor Lula? Não pode ter um sítio? Não pode ter vários apartamentos? O senhor sempre gostou de se pousar de pobre, para explorar, como o senhor sempre fez, a boa vontade do povo brasileiro. Até eu cheguei a acreditar, senhor Lula, que um dia o senhor fosse diferente. Eu não votei no senhor na primeira eleição e nem na segunda. Mas eu cheguei a pensar que eu poderia estar equivocado. O senhor virou o Messias do Brasil através da mentira, através da falcatrua. Todos os seus amigos, senhor Lula, estão presos. Estão na cadeia, e o resto está para vir. Vai prender o resto da gangue, o senhor pode esperar. O senhor pode esperar. O Brasil não merece isso. O senhor se transformar em primeiro-ministro e a presidente transformar em rainha da Inglaterra, com medo de ser preso? Com medo de ser... Que país é esse que nós estamos, meus senhores? Que país é esse? Estou começando a ficar... Como diria o Rui Barbosa,
que já foi dessa casa, até com vergonha de ser brasileiro. Fernando Collor, vocês não podem esquecer, caiu por um Fiat Elba. Posteriormente ficou comprovada a sua inocência e não lhe devolveram o cargo. Não estou aqui fazendo valor de juízo e nem defendendo ninguém. Vocês assaltaram a Petrobras. E olha, vou dizer mais. Esse negócio da Petrobras, se for olhar todas as obras do PAC, isso não é nada. Isso não é nada. Vocês roubaram muito mais do que isso. Para sustentar um projeto de poder, em nome de um projeto de poder falido, que está quebrando as empresas, acabando com os empregos e acabando com o Brasil. Olha, seu Lula, o senhor sempre que foi um grande brasileiro, o mais honesto de todos, aliás, mais honesto do que o Chico Xavier, do que a Madre Teresa de Calcutá. Eu nunca vi tanta honestidade. O Chico deve estar rolando no túmulo, porque eu conheço o Chico Xavier, sabe, Lula? Você não deveria ter usado o nome dele assim. O senhor atingiu toda a comunidade espírita, o senhor atingiu toda a comunidade católica, o senhor atingiu todos os evangélicos com as suas comparações. Imagina você, se fosse todo mundo igual a você, nós tínhamos que mudar daqui rápido. Mudar daqui rápido. O senhor é messiânico. O senhor me lembra o Jim Jones, onde 900 pessoas suicidaram, porque ele pediu para que suicidasse. O senhor tem companheiros até aqui dentro que eu respeito muito. Tem vários bons companheiros do PT que o senhor, com a sua mentira, com a sua magia, consegue encantar. Mas a nós não, a maioria aqui não, senhor Lula, a sua máscara caiu. Eu fico olhando o senador Lindenberg, eu gostaria que estivesse, mas não está. Aquele Lindenberg que defendia, fora Collor, cadê ele? Que pintou a cara e ficou, assim, se notabilizou por aquela campanha. Hoje, com a mesma intensidade, ele defende esse governo que para mim já acabou, com a mesma intensidade, jogando fora uma biografia que eu acho muito bacana, porque eu gosto particularmente dele. Quer dizer, um Fiat Elba era crime. Essa coisa toda que está acontecendo aí não é. Ainda que ele consiga provar que o apartamento não é dele, que o sítio não é dele, que ele mora de favor. Os amigos dele estão tudo na cadeia. Tem mais de 20 empresários aí presos. E vai o resto. E ele não sabe de nada. Mora no apartamento de um presidiário e não sabe de nada. O Geraldo, investigador da Polícia Civil, nos acompanhando, parabenizando pelo programa, pela entrevista com o Zé Altino Machado, falando que eu acerto muito quando trago o Zé Altino Machado. Zé Altino Machado, declarações aí do ex-presidente do Cruzeiro, que esse helicóptero com cocaína, com pó, o helicóptero da família, e essas declarações dele falando do Rui Barbosa, do Lula. O que o Zé Altino acha disso? Não, primeiro eu tenho que corrigir só uma coisa. Rui Barbosa nunca falou uma besteira dessa. Tem vergonha de ser brasileiro. Isso não era do Rui Barbosa, pelo contrário. Ele dizia que, de tanto ver proliferar a desonestidade, o cidadão brasileiro ficava com vergonha de ser honesto. Que é coisa completamente diferente dizer que tem vergonha de ser brasileiro. Mas esse rapaz aí, eu não... Por sinal, eu acho que a primeira participação política que eu assisto dele é isso aí. Quer dizer, Minas Gerais não o elegeu senador, porque ele foi o Itamar Franco. Ele não teve um voto para ser senador mineiro. Não conheço nenhum bom serviço, nem mau serviço que ele tenha prestado para o Estado de Minas, com a representação que ele exerce no Senado Federal. Pelo que eu vi ali, ele está apenas justificando o episódio do helicóptero dele, levando o sentido e devolvendo a acusação para o Lula lá. Então, sei lá, esse rapaz... Eu sou cruzeirense, né? Mas que coisa que o Cruzeiro arranjou. Um dos melhores campeonatos que o Cruzeiro venceu na sua longa carreira que teve foi enriquecer esse moço. Esse moço saiu riquíssimo do Cruzeiro e o Cruzeiro quebrado. Quer dizer, isso nós devemos para ele. Mas em participação política, eu acho que é a única que eu já vi dele. Eu não vejo nada de Zezé Porrela, politicamente falando. Pois é, no mais ele entra sempre no Senado, ele entra mudo e sai calado. Então, quer dizer, agora com o outro lá, tá todo mundo jogando pedra, o cachorro raivoso, a gente fala, né? Como tá danado, todo mundo joga pedra. Eu sei lá, ele devia ficar mais calado, esse negócio de droga, esse negócio de entorpecente.
Isso é um episódio muito feio. Ele já foi beneficiado porque a lei é muito clara. É perca sumária da aeronave que for pega transportando isso. Não interessa de que ela seja. Ele nem o helicóptero ele perdeu, ele conseguiu resgatar o helicóptero. Não interessa se foi sem ele saber, com ele sabendo, sem saber. Usou com essa finalidade a perca sumária. Isso é o que diz a lei. Mas eu já soube até que já entregaram o helicóptero de volta. Mas eu não tenho esse moço em boa conta, não. Então eu tenho mais vontade com tudo que ele faz. Essa aí é mais uma. Eu acho o seguinte, não vamos confundir as coisas, gente. Negócio de ladrão, vigário, corrupto, isso é caso de polícia. Não vamos condenar o país, não vamos condenar, vamos dizer, não, porque nos Estados Unidos seria melhor que aqui. Não, a coisa é a mesma, isso é da nossa cultura. Eu assisti uma vez uma palestra de uma moça, eu de repente me vi lá em Lisboa, sem jeito de vir, que eu tive que ficar mais uns 2 ou 3 dias. E muito contrariado, porque queria ter vindo embora, mas não houve o voo, não aconteceu. Aí me disseram, Tino, tem uma moça que morou lá no Brasil há muitos anos que vai fazer uma tese de mestrado aqui na Universidade de Coimbra. Você não quer ir lá assistir? E eu fui. Eu nunca na minha vida vi falar do Brasil e dos brasileiros tão bem quanto essa moça portuguesa falou na tese que ela defendeu. E ela abriu a tese dela e encerrou a tese dela dizendo: é um país feliz, porque é o único país no mundo onde o seu povo está na frente do próprio interesse nacional. Onde o seu povo, o país vive para o povo, não o povo para o país. E no Brasil cada um faz o que quer. E isso é uma realidade inconteste. Nós vamos viajar, por exemplo, quem já foi ou sabe disso, vai para a Alemanha. Quando você chega na Alemanha, é uma maravilha. Aquilo é tudo de uma organização fora do comum. Tudo funciona matematicamente como um relógio suíço. É um espetáculo. Agora, você fica lá uma semana, te dá uma saudade da nossa bacalhação, que você não imagina. Nós fomos, à ocasião, eu e meu irmão Anjos, fomos para a Suíça. E chegou numa noite lá, tinha muito piloto da antiga Paner voando na Suíça. Eles deram uma festa no apartamento, deram aqueles predinhos de apartamento e convidaram os moradores. Subiram todos os moradores. Quando deu 10 horas da noite, os moradores desceram. Às 10h15 chegou a polícia, que nós tínhamos que parar com a festa, porque os moradores tinham reclamado que nós estávamos dando uma festa. Aqueles moradores que estavam lá conosco. Quer dizer, o Brasil tem coisas que, se erradas, são elas que fazem o brasileiro viver melhor. Essa que é a grande confusão que nós fazemos normalmente quando a gente se dirige ao povo brasileiro. Nós aqui fica falando, nós temos que gerar emprego, fazer emprego. Não, nós ainda somos um país de oportunidade. O brasileiro, nós precisamos aprender, é a melhor distribuir a oportunidade para todos. Que todos tenham oportunidade de alcançar aquilo que muitas vezes tem desejo e tem talento para alcançar. Então, isso é que é a grande meta nacional. Não vamos pensar que o brasileiro é vagabundo porque faz isso. Não, não, a culpa não é do Brasil. Nós temos a Amazônia, por exemplo. Você acredita que na Amazônia nós não discutimos política? Não faz parte. Cada um está cuidando do seu. Se o Brasil está em crise, não está, a coisa não chega tanto lá. Lá a pessoa vale pelo que é, não pelo que ela tem. Quer dizer, está meio longe dessa coisa política, porque lá realmente se trabalha. Você vê o estado de Mato Grosso, quando separou Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Norte, Mato Grosso do Sul, achou assim, ficamos com o paraíso, que ficamos com tudo de bom, o resto Mato Grosso ficou para lá. Olha o Mato Grosso, o que virou hoje? É o celeiro mundial. Quer dizer, você chega lá, todo mundo trabalhando, não tem periferia, não tem casa sem reboco, não tem desemprego. Quer dizer, todas as escolas são de horário integral. Quer dizer, funciona diferente. Nós aqui gostamos de fazer a política, nós aqui gostamos de discutir as coisas, sem muita praticidade, que é o que falta para a nossa sociedade. Nós temos que ser mais práticos com as coisas. Fora isso, nós somos, evidentemente, alvo de muito sem vergonha. Não tem muito sem vergonha aí que usa muito do comodismo da gente e da falta de reação dos bons. O dia que os bons começarem a reagir, eles deverão tomar conta do país. Aí as coisas andarão melhor. Mas não vamos reclamar desse país, não, que esse país é maravilhoso demais da conta. Zé Altino Machado. Troca a trilha para mim, Valdo, fazendo favor.
Da última vez que eu te entrevistei aqui, do decorrer desse tempo para cá, muitas coisas mudaram no cenário político. O Flammarion virou presidente do PSB, o Ricardo Assunção foi para o PSB, o André Mello foi oficializado na festa no Garfo Clube, a qual o Aécio Neves não veio, como pré-candidato do PSDB. A Bruni saiu do PTC, foi para o PMB, e do PMB ela já foi para o PR. E está uma dança de cadeiras e mudanças. O quadro político hoje, especificamente para governador Valadares, você acha que continua a mesma coisa, a mesma pegada, essas articulações, ou mudou? Você que participa de algumas reuniões, mudou alguma coisa, está do mesmo jeito? Os candidatos são os mesmos, alguém já desistiu, alguém já jogou a toalha? Como está essa situação aí, Zé? Não, a rigor ainda não houve mudança, né? Porque o brasileiro deixa tudo para a última hora. E assim também os políticos aqui em Valadares estão fazendo, a não ser o caso do André, que tem 4 anos, está vindo fazendo política aí e costurando para chegar onde chegou, né? É quase certeza a candidatura do André. As demais candidaturas, até o presente momento, o próprio Renato Fraga, ele tem colocado a sua candidatura, essa coisa toda, mas eu não sei, o Renato está num posto maravilhoso, que é esse que ele dirige lá, né? A FUNED lá não é uma coisa pequenininha, aquilo acho que o orçamento dela é capaz de ser maior do que o da Prefeitura de Valadares. Ele falou que então, essas coisas têm que ter responsabilidade com ela. Valadares hoje ocupa um grande posto no cargo que ele está ocupando lá. Então, isso a gente tem que ver. Só que essas costuras têm que andar rápido, porque elas agora estão afunilando com o tempo, né? Mas eu não sei, eu acho que vai ser uma campanha gostosa de se fazer. E eu espero participar dela mesmo. Eu acho que, não pela idade, evidentemente, mas pela vontade, eu acho que vai ser a minha última grande corrida na política. Porque eu gosto de fazer a política, eu gosto, muitas vezes até, desde estudante, eu participava da política nacional, não de política eleitoral. Mas hoje é muito importante que todos participem da política eleitoral, porque é ela que dá esses resultados nefastos que dá aí, ou os bons resultados, como pode acontecer. Quer dizer, se não for pela essa política deste momento eleitoral, não adianta mais você falar em política nenhuma, que você não consegue mudar nada. Porque tudo haverá de passar por quem foi eleito. Então, se vai passar por tudo quem foi eleito, então vamos todo mundo participar para ter a obrigação de eleger quem mereça ser eleito. Zé Altino Machado, muito obrigado. O tempo não nos espera. Eu tenho que passar aqui uma dica de saúde com o doutor Lair Ribeiro. Volta, coloca no ponto aí essa dica de saúde com o doutor Lair Ribeiro. Vou encerrando o programa de hoje ao lado do meu amigo Zé Altino Machado. Falamos de governador Valadares, falamos da vaia ontem da prefeita, falamos da Polícia Federal, juiz Sérgio Moro, atendemos as pessoas que mandaram um abraço. Zé, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Obrigado mesmo, e espero que todas as vezes que eu te convidar, o senhor aceite estar aqui contribuindo. Você manda um abraço para a Duda, que ela tem. Ô Duda, um abraço, Duda, aquele abraço, um abraço bem especial. Como é que é o nome do outro lá mesmo? Marco Túlio. Marco Túlio. Marco Túlio também. Já veio aqui com você, né? Um abraço para o Marco Túlio e a companheira lá, que nós tomamos um refrigerante que dia, a Soraya, um abraço bem especial, Soraya. Ao lado do meu amigo Zé Altino Machado, que mais uma vez contribuiu. E da próxima vez que o Zé vir aqui, eu vou colocar a Procura da Felicidade, vou fazer igual eu estou fazendo. Zé Altino, uma qualidade, um defeito, tal, um sonho, uma realização. Ao lado do Zé Altino Machado, jornalista, vice-presidente do PMDB em Governador Valadares. Nós encerramos aqui o programa Veracidade. Quer fazer alguma conclusão, Zé? Pode ficar à vontade. Não, eu só desejo que você continue participando. Desejaria imenso que você se alinhasse com as forças políticas e tentasse pleitear um cargo, uma candidatura a vereador, qualquer coisa assim, porque você é um elemento participante. Eu já te vi aí na crise, estou vendo agora os políticos chegarem em Valadares aí, como teve aí a convenção do PSDB, nenhum deles veio aqui na crise da Sabaco, na crise da coisa, não? Mas você vivenciou, o próprio pastor Flammarion também vivenciou todo aquele drama aí da população naquela crise, e você mostrou que tem empatia com o nosso povo, com o nosso pessoal, principalmente com o povo humilde, que é a maior parte do país e que deve ser a maior preocupação nossa, exatamente o povo. Nós não temos problema de pobre com rico no Brasil,
nós temos de quem teve acesso à educação e quem não teve. Então, essa distância que nós temos que diminuir. Eu acho que você é uma excelente pessoa para participar e tratar que essa distância seja diminuída. Você está de parabéns pelo que vem conseguindo até agora como profissional e como participante da comunidade valadarense. Obrigado. Parabéns. Muito obrigado pelo convite.